e a ressurreição. Então, da criação até a cruz e a ressurreição. Hoje é a terceira palavra que o Senhor nos traz. E hoje é a palavra que o Deus que nos livra do mal. Quem crê assim? O Deus que nos livra do mal. Muitas vezes nós titubeamos, né? E ficamos em dúvida, ficamos aflitos, ansiosos. Mas a palavra de Deus diz que Ele é o Deus que nos livra do mal. Amém. Salmo 68, de 19 a 20, diz assim: Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, nosso Salvador. A cada dia Ele nos carrega em seus braços. Ai, que bonito. O nosso Deus é um Deus que salva, Ele é o soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. Ele é o Deus que nos salva, Ele nos dá vida eterna. Então veja, Ele é o Senhor, Ele é soberano. Ele é soberano, queridos. Nosso Deus, Ele é bom o tempo todo. E nosso Deus não tem adversário. Ele é soberano sobre qualquer coisa. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre. Ele é um Deus autoexistente, Ele sempre existiu e sempre existirá. Então, vamos relembrar um pouquinho, rapidamente, dessas três palavras que o Senhor nos trouxe. Então, nós estudamos que o homem e a mulher foram criados por Deus para viverem com Ele, para serem uma família, debaixo da proteção dEle, debaixo da vida dEle, debaixo do shalom do Éden. Eu falo sempre o shalom do Éden porque essa palavra em hebraico tem um contexto de toda a provisão, de toda a paz, de toda a necessidade de um homem e de uma mulher. No Éden, eles estavam plenamente integrados, conectados com a vida de Deus. Então você pode imaginar que de nada eles tinham falta. E não havia aflições do coração. Não havia ansiedade. Eles estavam integrados, amalgamados. Esse é o Éden, o shalom do Éden. O homem e a mulher tinham toda a autoridade sobre a terra e a criação. Deus deu toda a autoridade sobre eles. Deus tinha alegria em estar na presença desta família que Ele criou. Porque nós vimos que assim que Deus criou a mulher, em Gênesis 2, antes da criação, Deus falou, olha, unam-se, sejam um só, formem família. Em Gênesis 2, ainda antes da queda, assim que formou a mulher, que Adão ficou felizão, falou, uau, osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa é a mulher que o Senhor me deu, uau. Aí Deus já falou, olha, casem-se, multipliquem-se, tenham os filhos. Esta é a família que Deus sonhou. Esta é a família que Deus sonhou. E aí, os dois deveriam, né, se unir e multiplicar. E eles tinham a possibilidade de escolhas. Pois no centro da vida de Deus, no centro da vida do Éden, no centro da vida, havia duas árvores. A árvore do bem e do mal, a árvore da vida. Então o cerne da vida era a liberdade de escolher. Deus falou, vocês podem comer de todos os frutos de todas as árvores do jardim, mas não comam do bem e do mal, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Havia único senão. Não comam desse fruto. O resto vocês podem comer. O resto vocês têm plenitude de vida. O resto vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem. Mas eu dou liberdade de escolha para vocês. Não comam dessa árvore. Então Deus é um legislador. Porque Ele é criador, soberano. Não há outro acima dele. Mas Ele cria leis. Ele criou o homem e a mulher, Ele deu tudo, mas Ele disse, olha, existe algo aqui que vocês não podem fazer. Eu espero que vocês obedeçam. Né? Porque lá em Deuteronômio 30 diz, olha, eu te ponho a bênção e a maldição, eu te ponho a vida e a morte, eu espero que você escolha a vida.
E aqui ele colocou as duas árvores no centro. Assim é na nossa vida. No centro das nossas vidas, todos os dias, nós temos duas árvores para escolher. Nós temos dois caminhos. Te põe a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que te vá bem. Então, o projeto original de Deus era esse: viver eternamente. Viver eternamente com seus filhos. E aí, então, o que acontece? Eu espero que vocês queiram estar comigo. Porque vocês podem querer não estar comigo. Quem escolher estar nele, tem vida abundante. Quem escolher estar fora dele, tem morte. Então, no Éden, veja que importante, eles estavam em Deus. Como também, quando Deus se entristeceu de tanta malignidade, de tanta imoralidade, de tanta perversidade, ele destruiu o mundo. Pediu para Noé fazer a arca. Noé, o primeiro pregador de toda a humanidade, pregou 100 anos, dizendo: olha, o Senhor vai vir, o juiz vai vir, arrependam-se. 100 anos, todos tiveram a oportunidade de se arrepender. Mas a palavra de Deus era: aqueles que estiverem na arca, em Éden, em Cristo, serão salvos. Assim como a árvore da vida representa Jesus, que morreu no madeiro, uma representação da árvore. A arca, feita de madeira, também representa Jesus Cristo. Quem estivesse na arca, no Éden, e hoje em dia em Cristo. Quem está em Cristo? Amém. Tem a vida eterna, a vida abundante e é salvo. E ele nos livra do mal. Então hoje, queridos, o Éden é só um lugar, como vamos dizer, espiritual, que é o reino de Deus. Hoje eu e você já temos acesso ao reino de Deus. É dado toda a autoridade para nós nos céus e na terra. Nós temos as chaves do reino de Deus. Então nós estamos em Cristo, por isso nós podemos desfrutar do reino de Deus hoje em vida. Bem, vocês conseguem entender isso? Nós temos a chave, temos autoridade no nome dele, somos representantes em Cristo, por isso nós já estamos no reino de Deus. Mas ainda vivendo num mundo hostil que foi tomado por Satanás e foi dado toda a autoridade do mundo para Satanás. Quando o homem e a mulher pecaram, quando o homem e a mulher escolheram estar longe de Deus, escolheram rejeitar a Deus. E escolheram quererem ser seus próprios deuses. Então, queridos, os mandamentos do Senhor não são maus, não são pesados. Eu sempre falo aqui que a obediência nos protege. E Davi fala: os seus mandamentos são maravilhosos, eles não pesam. E o Senhor diz: aquele que me ama, ama os meus mandamentos e me obedece, porque os meus mandamentos não são pesados. Ok? Então, este mundo, como está, com malignidade, com sofrimento, não era o desejo do Senhor. Não era esse o propósito de Deus, que o homem e a mulher rejeitassem a Deus. Mas, por Ele nos fazer livres, com livre arbítrio, e não robôs, né? Porque a desobediência trouxe a queda, a separação de Deus, e Deus amaldiçoou a terra, não o homem. Amaldiçoou a serpente e amaldiçoou a terra. A terra passou a ter espinhos, cardos, abrolhos, começou a ser hostil ao homem. Os animais se tornaram ferozes e eles tiveram então que trabalhar para o seu próprio sustento e começaram a ter inimizade. Mas lembram-se, no deserto, quando Satanás disse assim, em Lucas 4:6, e disse-lhe:
Dar-te-ei, disse para Jesus, né, no deserto, quando Jesus estava sendo tentado em jejum. Satanás vai lá e fala assim, ó, dar-te-ei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foram dados, e eu dou-os a quem quero. Então, até aqui, Jesus não tinha morrido ainda. Jesus ali, como homem encarnado, Satanás tenta o Senhor, para que o Senhor o adore, se você é filho de Deus. Então veja que tentador que é o diabo, de enfrentar Jesus e dizer, olha, este poder eu te dou e a glória desses reinos porque me foram dados. O homem e a mulher Adão deram este poder dos reinos a Satanás. E Jesus trouxe uma outra palavra, mas é verdade. Ele aqui tinha ainda o poder por conta de uma desobediência. Às vezes a gente pede, fala assim, né? Mas eu errei só uma vez. Só uma vez te trouxe muitas consequências. Por isso que a gente precisa pedir discernimento, direção. Por isso que a voz do Senhor é a nossa direção, é a voz que prospera, é a voz que cala as mentiras, que cala o engano, que cala a desconexão com a palavra de Deus. Você não pode se desconectar da voz de Deus. E o texto em Romanos 8, 28, que todo mundo conhece, mas eu quero ler com muita atenção com você, que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas essas coisas que vão acontecer para nós, é que apesar das lutas, apesar dos sofrimentos, apesar das aflições, apesar das tentações, o Senhor, que é aquele que zela, que cuida e que não abandona e não deixa, vai fazer com que todas as coisas, até o sofrimento, Ele vai nos guardar. E muitas vezes durante o sofrimento, nós vamos nos aproximar mais dEle e Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para que se cumpra o seu chamado, para que se cumpra o tempo na terra daquilo que você veio para fazer, mas que você seja salvo. Por quê? Porque o mundo se tornou mal. Então, que bom que nós podemos descansar e ser confortados nessa promessa de que todas as coisas vão cooperar para o seu bem, até o sofrimento, até as dificuldades vão contribuir para o nosso bem. E lembre-se, a resposta é muito clara para aqueles que amam a Deus. Não é para qualquer pessoa, é para aqueles que amam. E os que amam obedecem seus mandamentos, têm prazer nos seus mandamentos. Aqueles que amam são segundo a Ele chamados segundo o propósito dele. Amém? Ok. E aí Jesus fala para aqueles discípulos, lembrando também que Jesus fala, olha, vocês vão de 2 em 2, muitos vão ser curados, vocês vão expulsar demônios, eles voltam felizes da vida. Uau, que incrível! Nós expulsamos demônios, o coxo levantou, o surdo começou a ouvir, mas aí Jesus falou, olha, ótimo, mas não se alegrem tantos porque os demônios se sujeitam a vocês. Isso é muito incrível, realmente vocês têm toda a autoridade porque vocês são meus representantes. Mas alegrem-se porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Mais importante é o seu destino. Mais importante é como você termina. Não importa os sofrimentos que você esteja passando aqui. Este é um mundo mal, caído. Nós já vivemos as benesses do reino. Nós já vivemos as bênçãos de Deus do reino. Porém, nós ainda vamos enfrentar lutas, ainda vamos enfrentar dificuldades. E às vezes você pergunta, Deus, o Senhor não está me ouvindo? Ele está ouvindo. Ele está cuidando, Ele está zelando. Ele é um Deus bom o tempo todo. E Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para o seu bem. E depois você entende, como ela disse, eu passei pelo câncer. Eu não entendi porque muitas vezes não me ajudaram. Mas Deus colocou pessoas para ajudá-la. E ela foi curada pela fé. E ela continuou obedecendo. E ela continuou na presença dEle.
E Deus fez com que todas as coisas cooperassem, inclusive o câncer. Ela se tornou mais madura, mais próxima de Jesus, mais firme naquilo que ela tinha para trabalhar e para vencer e cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dela. Hoje ser uma voz que abençoa muitas pessoas. Entendem? E às vezes a gente fala, uau, porque este mal veio sobre mim. Não importa o mal que está sobre a sua vida, não importa a aflição que você está sobre a sua vida neste momento. Deus está vendo, Deus está cuidando. Continue amando, continue obedecendo, porque os mandamentos do Senhor, se você for ver, não são pesados. Então Jesus veio para nos salvar e devolver a autoridade sobre a terra. Ok? Ele pagou nossa dívida do pecado na cruz, para que então aqueles que crescem nele pudessem livremente aceitá-lo como Salvador e único Deus e ser novamente reconciliado com Deus. A grande questão das nossas vidas e de muitas outras pessoas que chegam a nós perguntando por que Deus permite que aconteça coisas que Ele não quer. Porque Deus nos criou moralmente maduros para tomarmos decisões mediante nossas escolhas e somos seres racionais e morais, sabia? Deus nos criou seres racionais, intelectuais e morais, com discernimento do certo e errado. Deus falou claro, olha, existe aqui a árvore do bem e do mal. Vocês são feitos à minha imagem e semelhança, então não comam. Porque se vocês comerem, essa imagem e semelhança vai ser distorcida. Vocês vão perder a minha presença e vocês vão morrer. Então, não tem essa de eu não sabia que era errado. Ah, eu nunca tinha lido a Bíblia e não sabia que era errado. Sabe sim. Todos nós sabemos, conscientemente, o que é certo e o que é errado. E existem leis, sim, porque Deus criou o mundo com leis. Ele é o principal legislador do mundo. Porque se não houver leis, seria o caos. E Deus criou um mundo em ordem, não caótico. E para que exista ordem é necessário leis, respeito ao próximo, limites. E é necessário, principalmente nas nossas casas, colocarmos limites. Colocarmos a palavra de Deus em primeiro lugar. Porque Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ainda que você não veja o resultado imediato, Deus está trabalhando na sua casa para que todos sejam salvos e todos sejam encontrados por Jesus. E o coração de cada um seja encontrado pelo dele. Ok? Então, nós somos seres racionais e morais para fazermos escolhas. Isso nos capacita que arquemos com a nossa consequência. E a lei da semeadura é uma. O que nós plantarmos, nós vamos colher. Ok? Gálatas 6, 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia do Espírito colherá a vida eterna. O que semeia para a sua própria conveniência, para o seu próprio interesse, seus próprios desejos na carne, vai colher corrupção. Corrupção do quê? Da imagem e semelhança pelo qual você foi feito. Você não terá mais a imagem de Deus, e essa era a preocupação de Deus, deles se tornarem mal para sempre. E se eles se tornassem mal para sempre, como é que Deus iria fazer para resgatá-los? Eles precisaram ser retirados do Éden para que não se tornassem eternamente maus. Mas veja, queridos, se nós vivêssemos sem a oportunidade, sem a possibilidade de escolha e do erro, seríamos eticamente robôs. O mundo está sofrendo hoje por conta do homem e da mulher rejeitar a Deus, mas querer também ser o próprio Deus. E o que é ser o próprio Deus? Ser de acordo com a minha conveniência, né? Então,
A igreja tem que ser boa para mim. O louvor tem que ser bom para mim. O casamento tem que ser bom só para mim. E a gente se coloca no trono como julgador, como condenador. Não é? Então, e o que é a palavra de Deus diz que Satanás é? Enganador, mentiroso, que julga, que condena. E assim somos nós quando estamos distantes de Deus. A nossa carne é má, a nossa carne é egocêntrica, a nossa carne é egoísta. Queremos pensar só pelo lado da minha conveniência, das minhas necessidades, e não da do próximo, não da minha família em Cristo. Esse negócio de igreja não tem nada a ver. Foi Jesus que criou a igreja, porque Jesus queria que a igreja convivesse em harmonia, e um ajudando o outro, um sustentando o outro na sua multiforme sabedoria. Cada um aqui tem uma sabedoria, cada um aqui tem um talento, cada um aqui tem algo de riqueza da imagem e semelhança de Deus para trocarmos, para ajudarmos. O que seria da sua vida sem sua família? Quantas vezes você passou perrengue? Quem te ajudou? Família. A família de sangue e a família da igreja. E nesse mundo tenebroso, maldoso, imoral, a igreja contém a luz, contém a provisão, contém a ajuda. A igreja é o braço de Deus, a igreja é o ouvido de Deus, a igreja é a boca de Deus, a igreja é as pernas de Deus, que vão por todo lado como luz dissipando as trevas e tirando todo engano, toda mentira e consolando, provendo para que as aflições sejam sanadas. E assim somos nós, povo de Deus. E é isso que Jesus fez. E é isso que Deus queria, uma família. Uma família que obedecesse, mas não que se colocasse como Deus para julgar. Você não foi bom para mim, você não fez isso para mim, você não fez aquilo, você está errado. Não é isso que Deus quer. O Senhor morreu na cruz, a árvore da vida. Morreu na cruz para que houvesse comunhão e obediência através de perdão. O Deus que nos livra do mal é esse que instituiu algo mais difícil, moralmente dizendo, o perdão. Isso estoura qualquer filósofo, qualquer ateu. Isso estoura o coração. Como assim vocês se perdoam? Como assim? Você estando certo, você perdoa sim. Porque eu sei que o meu erro, ele pagou. Eu tenho consciência dos meus erros. Quem tem? Quem tem consciência moral disso? Porque Deus nos deu. Consegue entender? Ok. E o Senhor é assim. Ele não nos escraviza. Ele não nos paralisa. Ele nos deixa livre para escolher os caminhos. Não é? E Ele continua amando, consolando, fortalecendo, cuidando, defendendo, prosperando os seus filhos. E Ele realiza grandes milagres para aqueles que o buscam. Mesmo assim, com erros, mesmo assim com falhas, mesmo assim buscando a carne, Ele continua te amando. Você vê, por que muitos dizem que Deus é mau? Deus nunca é mau. A gente continua errando, a gente continua rejeitando a Deus. E Ele continua zelando, prosperando as nossas vidas, cuidando de que o mal seja evitado. Ele ainda nos prospera, Ele ainda nos dá condição de trabalho, Ele nos dá condição de saúde. E nós continuamos pecando, não é verdade? Deus é mau? Não. Deus é bom. Como pode essas pessoas dizerem que Deus é mau, se o tempo todo Ele é bom? Amém? Veja só, em 1 João 4, 7, 8 diz assim, Deus é amor. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E amor é uma decisão minha e sua.
de escolha. Você decide amar, você decide perdoar, você decide recomeçar, você decide ter mais uma chance, dar mais uma chance, você decide recuar para que o outro possa avançar. Isto é amor, é serviço, porque Jesus veio para servir, porque Jesus serviu o tempo todo, inclusive todos aqueles que falavam mal dele, aqueles que o perseguiam, aqueles que prepararam a morte dele, Judas, e o Senhor o chamava de amigo, porque esse é o Espírito do Senhor, essa essência do Senhor, essa essência do reino de Deus. Você quer ir para o céu? E no céu não vai ter rancor, não vai ter divisão. Aquele que te fez mal, aquele que te traiu, aquele que te roubou, pode ser que esteja lá no céu. Você já pensou sobre isso? E lá no céu não vai ter esse sentimento de rancor, de disputa, de vingança, porque a vingança pertence ao nosso Deus. E muitas vezes a vingança do nosso Deus é a salvação daquele que te fez mal. Porque Deus é bom o tempo todo e Ele dá chance para todos se converterem, Ele dá chance para todos, a porta dos céus ainda está aberta. Glória a Deus que está aberta para muitos. Amém? Nós temos aí grandes políticos, né? Já pensou se os políticos maus se convertessem? Verdadeiramente amassem ao Senhor, verdadeiramente andassem nos caminhos do Senhor, verdadeiramente obedecessem ao Senhor. Uau! Que incrível seria! Mas essa é a grande batalha na nossa vida. Essa é a grande batalha de que Satanás não quer perder o poder e quer avançar e não quer que nós acheguemos ao coração. Só que isso não depende de nós. A salvação depende do Senhor, não é por força nem por violência, é o Senhor. Amém? Miqueias 7,18 fala algo que define o Senhor. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tem o prazer em mostrar amor. Olha que texto lindo, Miqueias 7,18. É lindo esse texto. Porque ele não permanece irado. Ele perdoa o pecado e esquece a nossa transgressão. Ele esquece os seus pecados. E ele não se lembra mais depois que você se arrepende, pede perdão. Há um recomeço, há uma nova chance. Como houve na arca. Muitos dizem, por que Deus matou todo mundo? Porque eram todos imorais. Porque eram todos perversos. E se Deus não viesse com a arca, não desse uma nova chance de recomeçar tudo de novo, talvez eu e você não estivéssemos mais aqui. De tanta perversidade que havia no mundo, Deus precisou intervir para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Então ele tem sempre um recomeço e ele esquece o que aconteceu lá. E ele dá uma nova chance para mim e para você, e todos os dias você tem uma nova chance de recomeçar. E recomeçar com esse Salvador maravilhoso que é bom o tempo todo e que te dá sempre novas chances, sempre novas oportunidades. Zela por você, realiza milagres por você, realiza grandes livramentos por você. Mas você precisa estar na presença dele. Amalgamado na imagem e semelhança. Amalgamado, totalmente integrado com este Deus. E muitas vezes nós saímos daqui, esquecemos a palavra, começamos a segunda-feira já xingando o chefe, já xingando que o pneu furou, já xingando o trânsito, maledizendo o tempo todo, reclamando, trazendo palavras contrárias contra nós mesmos, reclamando do filho, reclamando do marido, reclamando da esposa, o tempo todo trazemos para as nossas vidas a malignidade. Quanto que se nós falarmos, Senhor, obrigado, que bênção esse trânsito, que eu cheguei 12 horas de estrada, obrigado, Senhor, obrigado que choveu, obrigado que ventou, obrigado que alagou, tá tudo bem, porque nós estamos bem, apesar do vento levar minhas telhas, tá tudo bem, eu estou bem, porque só foi as telhas, não fui eu, amém? Então nós precisamos sempre olhar pela perspectiva da bondade de Deus e não da malignidade de Deus, porque o inimigo vai apontar o tempo todo que Deus é mau. Não, Deus é bom o tempo todo, e é um Deus que nos livra do mal, apesar do mal existir entre nós. Deu para entender isso? Isso é muito importante na sua vida, para que você profetize sobre você mesmo. Palavras de bênção que o Senhor tem para você. E não murmure, não reclame,
Não atraia murmuração para a sua vida, para a sua casa. Sabe, os filhos, né? Estou vendo ali o São Paulino, já teve boa influência. Mas os filhos são influenciados pelas nossas conversas. Pelas conversas do casal, pelas conversas dos amigos. Os jovens são influenciados pelaquilo que eles ouvem. A referência que eles têm de Deus, de Cristo, é a partir de nós. Ou eles vão ser fortalecidos para a próxima geração, ser uma geração forte, ou nós vamos fazer a nossa geração ser fraca e não conseguir administrar conflitos. Não é verdade? Hoje nós vemos gerações que, muitas vezes, um rapazinho, a coisa mais simples é trocar um pneu de carro. Eu falo, filho, vem me ajudar, não sei como que é, então deixa que eu faço. E eu te ensino. Porque é importante você aprender, porque um dia pode ser que você precise trocar o pneu. Não é? A gente pode aprender tudo. E tudo que a gente aprender, porque o Senhor nos dá sabedoria, a gente precisa passar. Porque Deus não dá para ficar aqui. Deus dá para multiplicar. Crescei-vos, multiplicai-vos fisicamente. E na sabedoria, passe aquilo que você sabe. Porque você precisa deixar um legado. Você precisa deixar uma história, você precisa deixar uma referência. Quem é a nossa referência? E qual referência que você vai deixar para os seus filhos? Qual é a lembrança que você tem dos seus avós? Um dia seus netos vão lembrar de vocês. Qual é a referência que eles vão lembrar? De Cristo? De uma pessoa que viveu milagres? De uma pessoa que tem histórias de milagres? Ou histórias de derrota? Então nós precisamos fazer decisões hoje. Como que eu decido a ver o meu Deus e a multiplicar o meu Deus, a ser representante do meu Deus? Ok? Agora, outra pergunta. Se Deus é bom, por que existe o mal? Todo não crente pergunta, não é? Por que existe o mal? Deus criou o mal? Não, Deus não criou o mal. Mas Deus permite que o mal aconteça. Tudo é questão de referência. Por exemplo, C.S. Lewis, quem conhece C.S. Lewis? Né? Maravilhoso. Se converteu lendo as Escrituras, um inglês que tem livros maravilhosos. Então ele disse assim, ó, você não pode definir que uma linha ela é cheia de curvas se você não tem a referência a partir de uma linha reta. Então, assim como a minha concepção de que o mundo é mau, injusto e cheio de ódio, precisa buscar a referência a partir do amor e justiça. Se eu acho que o mundo é mau e justo, é porque existe amor e justiça. Então, quem é amor e justiça? Nosso Deus. Nosso Deus não é mau. Tudo que é mal vem daquele que se rebelou uma única vez e caiu para todo sempre. Por quê? Satanás, ele conhecia o céu. Ele era anjo de luz. Ele conhecia Deus. Ele conhecia a beleza e a maravilha do céu. Ele era um anjo maravilhoso de luz. Ele tinha tudo, se rebelou e tornou-se mal para sempre. E não era este o desejo do nosso Deus que nos tornássemos maus para sempre como Satanás. Porque Deus é bom. Ele é amor. A Bíblia fala o tempo todo que Deus é amor e não mal. Então, nós só conseguimos dizer que há mal no mundo se você entende que há um bem. Você entende que há luz no mundo porque você também entende que há escuridão. E na escuridão há falta de luz. Então, é tudo sobre a referência do bem e do mal. E pastora, como homens maus podem fazer justiça, consertar o mundo? Ninguém. Ninguém pode consertar esse mundo sozinho, a não ser alguém que não tinha pecado, Jesus.
Nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Você não pode obrigar alguém a te amar. Aliás, o relacionamento é maravilhoso pelo outro ter a liberdade de dizer não para você. Porque você não quer um robô que apenas tem um comportamento de amor, não amando você. Correto? Então Deus diz assim, eu quero vocês inteiramente me amando e eu amando vocês. Eu não quero que vocês tenham só comportamento de certinho quando o seu coração é totalmente corrupto. E essa é a maravilha de Deus, nos dá liberdade de ser bom ou mal, de amá-lo ou não amá-lo, e assim os relacionamentos. Então tudo é a referência que você tem, e a referência que você vive, e a referência que você passa. E aí, pastora, Deus já sabia que tudo isso ia acontecer, né? Sim. O Criador é onisciente, onipotente, onipresente. Mas veja só, vamos imaginar, imagina comigo a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo conversando sobre a criação. E vamos supor assim que Deus diz assim, e aí, vamos criar uma família, a nossa imagem e semelhança? E aí o Espírito Santo falou, se vamos criar a imagem e semelhança, significa que vamos criar com liberdade e capacidade de escolher. E se isso for possível, pode ser que eles caiam e percam a nossa imagem e semelhança. E podemos perdê-los para sempre. E aí vamos supor que Jesus entra na conversa e diz, pode criar. Eu morro por eles. Pode criar. Eu morro por eles. Então precisava ter uma referência. Pode ser que aconteça algo ruim na sua vida, drástica, muito difícil, um rompimento. Mas Jesus está dizendo, ei, eu morri por você. Não desista, continua. Eu estou aqui. Porque eu morri por você. E nós vamos continuar juntos. Para todos sempre. E eu vou restaurar tudo, tudo, tudo. Porque eu vim para restaurar aquilo que foi perdido no Éden. Somente Jesus Cristo pôde vir sem pecado, se despir da sua glória, nascer como um bebê, crescer, trabalhar, levar as broncas da mãe, comer, beber, e aos 30 anos começar o seu ministério. E porque ele não pecou, por mim e por você, ele não pecou, somente por ele seria possível a morte na cruz. Por onde entrou o pecado e foi roubado tudo do homem, o Senhor restaurou e tomou de volta e deu a mim e a você toda a autoridade sobre a terra. Céu e terra. Estamos no reino, estamos na terra. Estamos no reino, estamos na terra. Nossos olhos estão nos céus, nossos pés estão na terra. Para continuarmos caminhando. Tá bom? Então eu vou voltar aqui em Romanos 8, 28 para terminar, que eu quero falar algo que foi extraordinário nesse texto aqui. E sabemos que Deus faz todas as coisas, cooperem para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Entenda isso. Está aqui o resumo. Está aqui a resposta. Pois Deus conheceu de antemão os seus e o predestinou. Aqui, amém? Você e eu?
Estamos predestinados para se tornarem imagem e semelhança de quem? Desde a eternidade, nós estamos predestinados a sermos imagem e semelhança do Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Ele é o nosso irmão primogênito. Ele é o nosso irmão mais velho. Nós somos irmãos em Cristo, porque ele morreu como unigênito e ele ressuscitou como primogênito. Amém? Entendem isso? E ele ressuscitou para que ele, sendo nosso irmão, ele nos levasse a sentar com ele à direita do Pai, para termos acesso ao Pai e novamente sermos reconciliados no jardim. A separação que houve do jardim, a queda separou do jardim, a imagem e semelhança foi distorcida, nós fomos excluídos da presença do Pai. A partir de que Jesus ressuscita, nós somos reconciliados com o Pai, estamos assentados à direita do Pai, Todo-Poderoso, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Amém? Quem já pisou no Santo dos Santos? Amém? Porque nós entramos pela misericórdia do Senhor à sala do trono e nós recebemos no tempo oportuno a resposta das nossas orações, porque nós estamos assentados com Cristo, que nos predestinou, ele nos chamou e depois de chamá-los, ele os declarou justos. E depois de declarar-os justos, lhes deu sua glória. Aplauda o Senhor, pelo amor de Deus, aplauda Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, Jesus Cristo. Ele morreu, nos fez justificados, não há mais pecados sobre nós. Nos reconciliou em imagem e semelhança. E nos deu glória. Quem somos nós? Ele diz em João 17, a glória que tu me deste, eu dei a eles. Meu Deus! Simplesmente por amá-lo e obedecê-lo. E a obediência nos protege. Falo sempre. Obedeça que é melhor, obedeça que é melhor. Mas eu não, se acontecesse, obedeça que é melhor. Não, mas eu não posso perder isso. Deus falou, deixa ir, deixa ir. Mas eu amo tanto, deixa ir. Deus sabe o futuro. Deus sabe o que é melhor para você. Faz com que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Deixa aí o que precisa ir. Efésios 1:11. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Então Ele nos predestinou a estar com Ele. Foi Ele que te escolheu, não foi você que escolheu Ele. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te separou. E Ele conta com você. Ele sabe que você tem muitos dons. Ele sabe o seu valor. Você tem valor. Amém? E então, você crê agora que Jesus nos livrou do mal eterno? Esse é o Deus que nos livra. Sabe, uma vez um muçulmano, querendo entender como que os cristãos viviam, ele queria conhecer, para justamente pegar os cristãos, né, para puxar o tapete dos cristãos, e ele disse assim, eu vou ler essa Bíblia aí para saber como é que eles pensam, como é que eles agem, porque eu vou pegá-los no pulo. E queridos, quando ele começa a ler, amai os vossos inimigos, amai aqueles que vos perseguem, bem-aventurados os mansos, porque darão a terra, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Estejam contentes quando vos perseguirem. Glória a Deus. Ele disse, não é possível. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse que ama os inimigos, que perdoa os inimigos,
que pede para todos terem misericórdia. A referência de um muçulmano, queridos, é apenas o mal, ódio, morte, rivalidade, maldade, perversidade. A referência do muçulmano é o tempo todo pensar como maligno, reagir como maligno. E quando ele entra em contato com a palavra que é vida, quem crê? Que a palavra é Jesus, o verbo. Quando ele entra em contato com esta palavra de unção, que é totalmente oposto à referência que ele tem do ódio, a alma dele morta, a alma dele sedenta de vida, porque todos nós, seres humanos, temos uma centelha de vida do Pai. Todos nós viemos da mitocôndria de uma só mulher. Todos nós, no nosso DNA, viemos de uma só mulher. Há 5.000 anos atrás. Quem sabia? E quando esse homem entra em contato com esse amor, ele é quebrado em todas as partes. Porque você pode imaginar tudo que você viveu, quantas vezes você desejou mal para alguém, quantas vezes você desejou, quero que se lasque. E mesmo assim, Deus continua te amando e dizendo, eu tenho bom para você, eu tenho bem para você, eu tenho bom futuro, eu tenho um futuro de paz, eu continuo te amando. E este teu lado de malignidade vai desaparecer, porque nunca mais você vai precisar dizer que se lasque. Porque as bênçãos do Senhor são tão maiores nas nossas vidas. As bênçãos de vida, as bênçãos de salvação, as bênçãos de promessas do Senhor são tão superiores à sua vida, à sua família. A guarda de que um Deus te livra do mal desde a eternidade não vai te livrar agora. Não vai guardar a sua família, não vai guardar a sua família. Não vai guardar o seu trabalho, não vai guardar a provisão, não vai guardar suas finanças, não vai guardar a sua saúde, vai! Quantos de nós superamos coisas que nós achávamos que jamais íamos conseguir, Beto? Quantas vezes nós achamos que não vai ser possível? Mas Deus persistiu e não te deixou, e não te largou, e ainda não está te deixando. E se você não decidiu ainda, e não fez escolha ainda de segui-lo e de amá-lo, ele vai continuar te perseguindo. E ele vai te alcançar. E a bondade dele vai te alcançar. E o amor dele é irresistível. Amém? Amém. Queridos, prestem bem atenção nisso. Não deixe isso acontecer na sua vida. O Senhor estava me falando. Depois da queda, o primeiro assassinato, né? Quando que ocorreu o primeiro assassinato e a demonstração da malignidade? Foi num culto. Caim e Abel estavam sacrificando ao Senhor. E o Caim ficou invejado, que a oferta de Abel foi aceita e a dele não. Mas Jesus, o Espírito Santo tinha avisado. Ei, Caim, Satanás está te rondando. Deus sempre avisa, viu? Vigia, crente. Ora, pede direção. Por quê? Porque o primeiro assassinato entre irmãos ocorreu dentro da igreja. Compreende? Nós sabemos que Adão e Eva fizeram folhas de figueira. Quem lembra da figueira que o Senhor amaldiçoou? Por quê? Por conta das aparências. Eles tentaram camuflar
que não tinham pecado, quem sabe Deus não vai me ver? Eu vou pôr folha de figueira. Deus sabe todas as coisas. E ainda assim, Deus foi bom com Caim e não o matou. E disse, se alguém matar você, vai se ver comigo. Ei, esse é o amor de Deus. Glória a Deus. E o ser humano, infelizmente, depois disso, tornou-se arrogante, orgulhoso, e andou segundo a carne, e não segundo o Espírito. E como a perversidade do homem é terrível, não é? Como a perversidade do homem quer domesticar esse Deus, quer que Deus aceite tudo, aceite todos os pecados que por aí estão falando, não, Deus tem que aceitar isso, tem que aceitar aquilo, tem que aceitar, não. Deus é claro em sua palavra. Sim, sim e não, não. Amém? Jesus nos chamou para um novo nascimento, uma nova mentalidade. Ele nos chamou à imagem e semelhança, que nos dá o fruto do Espírito e o processo de santificação. Aprendam isso para sempre. É porque a lei do Senhor que te protege é que mostra Cristo. Quando ele diz, não adulterarás, é porque Deus é fiel. Quando ele diz, não roubarás, é porque Deus é confiável. Quando ele diz, não matarás, é porque Deus é vida. Quando ele diz, não cobiçarás, é porque Deus é suficiente. Então a lei mostra Cristo. Nós temos toda a suficiência em Cristo. E para nós é simples de obedecermos. Amém? Então, bem-aventurados, os humildes, os misericordiosos, aqueles que amam, aqueles que perdoam. Amém? Deus permite o mal em algumas situações para beneficiar. Deus permitiu que Jonas caísse na água, morresse, e que depois a baleia jogasse ele na praia. Nínive não ficava na costa. Jonas precisou caminhar. E Jonas foi pregar para um povo gentil. Deus é um Deus de nações. Permite o mal para que se cumpra o propósito dele, que o nome dele seja engrandecido em todas as nações. Jó passou perrengue, sim, mas que foi para a glória de Deus. Então, muitas vezes, queridos, Deus permitiu o cativeiro da Babilônia, Deus usa o mal como instrumento para a glória dele e para que você seja beneficiado. Então, o mal que está acontecendo na sua vida não é o diabo. Quem tem poder sobre a sua vida é Deus. E Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam, porque isto faz ser para a glória do nome dele. Amém? Ok. Vamos agora colocar as nossas escolhas diárias diante do Senhor. Vamos colocar a nossa vida em Cristo agora. Vamos ficar de pé? Põe para mim, querido, Mateus 6. A partir do 9, que o Senhor ensina como orar. Esse é o Deus que nos livra do mal. E ensinou uma oração para nós. Vamos orar agora? Portanto, orem assim. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Glória a Deus.
Senhor, nós colocamos agora, Senhor, toda a nossa vida diante do Senhor, para obedecer o Senhor. Senhor, nós queremos que o Senhor trabalhe nos nossos corações agora, Senhor, para que possamos fazer as escolhas certas. Nós precisamos, Senhor, fazer as escolhas diárias segundo a Tua vontade, não segundo a nossa. As nossas palavras, as nossas atitudes. Senhor, nos santifica, Senhor, nos traz a retidão. Tira de nós, Senhor, as palavras contrárias, malignas. Tira de nós, Senhor, a injustiça, a mentira, a confusão, a contenda, a inveja, a indiferença, o preconceito, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, livra-nos do mal interior. Livra, Senhor, a nossa família do mal também. Livra, Senhor, da mentira, livra do engano. E nos leva, Senhor, a patamares mais altos na Tua presença. De que possamos verdadeiramente, Senhor, orar a Ti, Senhor, com o nosso coração quebrantado, pedindo que o Senhor venha remover o que não vem de Ti e trazer, Senhor, segundo a Tua imagem e semelhança, segundo o Teu caráter. Nós queremos andar segundo o Teu caráter, que é bom o tempo todo. E o Senhor ser a nossa referência de bondade e de amor. E possamos não olhar para aquilo que nos fazem mal, porque o Senhor nos livra desse mal. O Senhor já nos livrou de todo o mal, da morte eterna. O Senhor já nos trouxe, Senhor, para o reino de Deus. O Senhor já nos trouxe para perto do nosso Deus. Oh, Senhor, quão maravilhoso é isso. Que nós possamos entender o poder de estarmos salvos, Pai. De que a qualquer momento o Senhor possa ocorrer, de o Senhor nos recolher, mas nós estaremos vivos contigo. A morte não tem poder sobre nós. A morte, onde está o teu aguilhão? Porque o Senhor morreu por nós. E a referência, Senhor, é o teu sangue sobre nós, teu sangue derramado. O Senhor andou sobre nós, é um fato. A ressurreição, ela é verdadeira e a tua palavra é verdadeira e a tua vida é verdadeira e o Senhor vive entre nós e o Senhor está aqui. E nós fazemos, Senhor, esta oração a Ti, nos santifica e nos fortalece para Te obedecer quando tivermos que tomar decisões difíceis. Não nos deixa andar em caminhos tenebrosos que não são do Senhor. Não nos deixa tomar decisões que não são do Senhor. Embora haja dificuldades, embora haja muitas vezes dificuldade no casamento, haja dificuldade nos relacionamentos, haja dificuldade no trabalho, o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está cuidando, zelando, cuidando de que todas as coisas, apesar das dificuldades, vão cooperar para o nosso bem. Por isso nos faz resilientes, nos faz fortes, nos faz, Senhor, em nome de Jesus, pacientes, longânimos, humildes para nos submetermos à Tua vontade e vivermos uma vida abundante e sermos também luz e sal para todos aqueles que se achegam a nós e que possamos deixar um legado de uma história contigo, de histórias maravilhosas. Em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém.